Ok, vocês estão sabendo de tudo, mas não esquece, olha para mim. Dúvidas, qualquer que seja, olha para mim. Hashtag no Enem BR. Manda tua dúvida, vai. Tô doido para te responder. Faz aquela pergunta. Sei que você tá aí com aquele grilinho na cabeça e, cara, eu não sei se eu pergunto. Pergunta. Ninguém tá te vendo. Pergunta. Pergunta que eu te respondo. Fala que eu te escuto, meu garoto. E minha garota também, né? Olha o gênero, olha a questão de gênero. Vamos lá. Quinta questão, Enem 2009. Vem para mim, vem para mim. Aliás, lê o texto. Vamos lá. Deixa eu tomar um golinho d'água. Vamos lá, presta atenção. A partir de 1942, estendendo-se até o final do Estado Novo, o ministro do Trabalho, Indústria e Comércio de Getúlio Vargas falou aos ouvintes da Rádio Nacional semanalmente por 10 minutos no programa Hora do Brasil. Olha o que eu falei. Olha o que eu falei, aquele programa. Esse programa, meus queridos, servia como um instrumento para Vargas chegar às multidões, para Vargas poder conquistar essas multidões. E Vargas sabia muito bem como fazer isso, tá certo? O objetivo declarado, continuando, volta, o objetivo declarado do governo era esclarecer os trabalhadores acerca das inovações na legislação de proteção ao trabalho, tá certo? Gomes, A.C. A invenção do trabalhismo, Rio de Janeiro, IUPRJ, /Vértice, São Paulo, Revista dos Tribunais, 1988, adaptado. Então, o que ele está querendo dizer nesse enunciado? Olha, programa Voz do Brasil, durante esse tempo todinho, o ministro do Trabalho vai falar sempre 10 minutos para mostrar como Vargas criou tudo, como Vargas fez a coisa ficar legal para os trabalhadores, ou seja, enaltecendo o pai dos pobres, enaltecendo o pai dos pobres, que depois a gente vai entender que é também a mãe dos ricos. Porque parece, quando eu leio, os meninos dizem, professor, você faz Vargas ser o grande herói do Brasil. Não, Vargas era uma figura dúbia, Vargas era considerado, e aí a frase famosíssima, o pai dos pobres e a mãe dos ricos, como é que se agrada isso ao mesmo tempo? Esse cara tinha um carisma, mas ao mesmo tempo, quem não concordasse com ele seria perseguido, seria torturado, como várias pessoas foram. Luiz Carlos Prestes, por exemplo, líder da ANL, foi preso, tá certo? Foi torturado. Sua esposa Olga, grávida, foi mandada para os campos de concentração nazista, foi morta lá na câmara de gás. Por sorte, sua filha Anitta sobreviveu e voltou para o Brasil, tá certo? Mas esse era Vargas. Então vamos lá, vamos ver o que as opções pedem. Olha para mim, leia comigo. O programa, desculpe, tá errado aí, tá? O programa Hora do Brasil, né, contribuiu para quê? Ora, leia aí, responde, grita para mim de onde você estiver. Não, grita não, tô brincando, senão sua mãe vai pensar que você tá doido na frente do computador, do celular, mas é um entusiasmo de olhar para as opções e você dizer, poxa, é essa, eu entendi, isso é muito bom, tá certo? Em época de Olimpíada é medalha de ouro, meu amigo. Calma, professor, se acalma, na sexta-feira se acalma. Vamos lá, já entendeu? Já entendeu o que Vargas queria com isso? Um cara falando na Hora do Brasil, 10 minutos, sobre as leis trabalhistas, sobre como Vargas cria isso, como Vargas deu isso para o trabalhador, como o Brasil agora tem, os trabalhadores têm todas essas leis em relação à defesa dos seus direitos. Ixi Maria, eu quase que deixo para lá. Então vamos lá, letra A, lê comigo. O programa contribuiu para quê? Entende a pergunta? Entende o comando. O programa contribuiu para quê, a Hora do Brasil? Para conscientizar os trabalhadores de que os direitos sociais foram conquistados por seu esforço, após anos de lutas sindicais. Ei, o programa é para dizer assim, vocês podem até terem lutado. Vocês conseguiram naquela época que vocês lutaram? Não. E quem te deu hoje? Quem disse, ó, venham trabalhadores, eu vou te dar tudo isso. Eu vou ser o cara para vocês. O programa quer dizer que Vargas foi o salvador e o grande idealizador disso, tá certo? Não foi fruto de luta e trabalho. E o pior, que é engraçado, ele consegue enganar essas pessoas. E as pessoas acreditam que ele é o grande salvador e o grande doador disso para os trabalhadores.
mas na verdade foi uma questão de manobra mesmo. Letra B, então letra A, falsa. Promover a autonomia dos grupos sociais. Quer dizer, a Hora do Brasil tinha o intuito, contribuiu para promover a autonomia dos grupos sociais por meio de uma linguagem simples e de fácil entendimento. Olha, uma linguagem simples e fácil entendimento. Agora, promover os grupos sociais. A Hora do Brasil, naquela época, era para promover os grupos sociais do Brasil, integrar. Ah, não, meus queridos, você não vai ter isso nesse programa, nesse período. Letra C. Estimular os movimentos... Essa eu ri. É porque é para rir, né? A Hora do Brasil era para estimular a greve. Sem comentários, pessoal, tá certo? Sem comentários. Já falei sobre isso. Letra D. Consolidar a imagem de Vargas como governante protetor da massa, e eu até acrescento aí, trabalhadora. É isso aí, meu querido. Foi esse que você quase gritou na hora para mim. Eu sabia que você sabia. Eu não tinha dúvida disso. Espera aí, professor. Você sabia que eu já sabia? Claro que eu sabia. Ei, vai ficar um trava-língua aí. Vamos continuar. Por que a A é errada? Olha a letra E, diz o seguinte: aumentar os grupos de discussões políticos dos trabalhadores, estimulando pela palavra do ministro. Ah, o ministro estava lá para estimular os trabalhadores a se conscientizarem de que eles têm direitos, isso e aquilo. Nada a ver. A Hora do Brasil foi usado como um artifício de controle de massas. Essa é a verdade, ok? Dúvidas? Dúvidas no Enem BR, desculpe, hashtag no Enem BR. Opa, Voz está levantando ali uma dúvida. Diz, Voz. Tem duas dúvidas, tá? Duas dúvidas. Mas primeiro eu vou dar aí um alô lá para Penedo, tá? Em Alagoas. O rapaz não colocou o nome, mas Penedo, da cidade. Ok, Penedo, Alagoas, beijos, A galera tá assistindo abraço, espalha, viu? Compartilha, viu? Bota nos grupos, viu? Traz gente para toda sexta-feira à noite, não só a sexta, mas nos dias que tiver aula. Ei, garante tua entrada, garante tua aprovação no Enem, beleza? Obrigado, grande abraço. Tá. Pessoal, quem não curtiu o vídeo aí, essa transmissão, curte agora, pelo amor de Deus, tá certo? Tem 22 pessoas aqui assistindo, já teve 26, mas só tem 12 likes. Opa, vamos curtir, vamos lá. Agora vamos para as perguntas. Perguntas. O José Júnior lá na Paraíba, o cara aí tá assistindo todo dia. Obrigado, José Júnior, obrigado. Aí ele tá perguntando, o que Vargas fez para os pobres para ficar conhecido como o pai dos pobres? Certo. E o Filemon Santiago, ele complementa, e o que ele fez para ficar conhecido como mãe dos ricos? Aí essa resposta vai resolver a dúvida do Samuel Black, que está aqui com a gente. Samuel Black, ou seja, um pergunta por que ele foi considerado pai dos pobres. Outro pergunta por que ele é considerado mãe dos ricos. Meus queridos, olha para mim, deixa eu ver se eu te respondo, se você entende. Pai dos pobres. Eu não sei, mas eu acho que você entendeu tudo isso que Vargas fez. Dá uma olhadinha na outra aula, na aula que tem sobre o conteúdo que você vai entender, desde 30 até 45. Vargas tinha, nessa época, o voto antes de Vargas era voto aberto, as pessoas controlavam, os coronéis controlavam. Uma das grandes reivindicações era o voto secreto. Vargas trouxe o voto secreto da Constituição de 34. E aí, quando o voto é secreto, o país todo vota, você vai perguntar, como é que eu faço que um país vote em mim? Então, Vargas, na minha pessoa, Vargas vai criar exatamente essa figura do herói, tá certo? A questão do salvador, né? Vai salvar mais na frente, dar um golpe, salvar dos comunistas, o povo não sabia que era uma invenção, então ele foi o grande salvador dos comunistas, vai dar às mulheres o tão sonhado voto feminino, tá certo? Vai dar aos trabalhadores pobres que sempre lutaram por um salário mínimo, tá certo? Que sempre foi pago migalhas para esse trabalhador, que sempre pensou em ter um descanso semanal, que sempre pensou em ter uma férias, que sempre pensou em ter uma carteira assinada, um
uma hora extra paga, tá certo? Vargas vai dar isso a esse trabalhador, tá? E a massa trabalhadora é aquela massa trabalhadora pobre, aquela massa trabalhadora que vai estar lá no dia a dia, tá certo? Construindo o Brasil. Vargas, isso é ser pai dos pobres. Vargas vai trabalhar no sentido de dar, nessa mesma Constituição, o ensino gratuito primário. Então você vai ter Vargas trabalhando nesse sentido do paternalismo, ou seja, Vargas vai estar, é o auge do populismo aí no Vargas, o auge não, desculpe, é o começo do populismo de Vargas que vai se estender durante toda a era Vargas, sempre achando artifícios para agradar o pobre em detrimento das coisas que ele não tinha, de tudo que ele não tinha naquela República Velha, tá certo? Da opressão que as pessoas não tinham. Vargas vai começar a investir em indústrias, e você sabe, a questão da geração de indústrias vai gerar empregos, a questão do urbano, do urbano crescendo, tá certo? Então isso você vai considerar. Por isso que ele vai ser chamado de pai dos pobres. A questão de mãe dos ricos é porque é o seguinte, ele nunca, veja Vargas, quando teve a Revolução de 32, que São Paulo foi contra Vargas, quando ele sufocou essa revolução, ele poderia ter muito bem pegado e sufocado os grandes cafeicultores ainda daquela região de São Paulo, as pessoas importantes, mas ele disse, meus queridos, a gente tem que mandar junto, ou seja, eu vou fazer para vocês a questão das importações, tá certo? Isso daí vai ser de grande importância para o Brasil crescer industrialmente, ou seja, vai gerar subsídios para as pessoas que vão querer investir no Brasil, e aí, diga-se de passagem, as pessoas ricas ele vai começar a barrar a questão do estrangeiro, né? Você pode vir para cá, mas contanto que você deixe parte do lucro aqui, muitas dessas indústrias não querem, e ele vai incentivar a questão da indústria nacional e vai dar incentivo a esses ricos, porque pobre não pode fazer indústria, né? Vai incentivar esses ricos a fazerem essas indústrias no Brasil, a questão da construção do urbano, que só deve ser construído muito por quem tem dinheiro. Então todas essas pessoas que estão ali ao redor de Vargas, né, vão se beneficiar com isso, tá certo? E aí a questão da mãe dos ricos, tá certo? Você tem aí a questão da alcunha de pai dos pobres e mãe dos ricos. Beleza isso? Será que fui bem claro? Bom demais ter essas dúvidas. Obrigado aí pela atenção e manda mais dúvidas, tá certo? Manda mais dúvidas. Podemos ir para a próxima questão?